Quase 60% das cidades de Santa Catarina não têm rede de coleta de esgoto. Esses dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados divulgados em julho de 2020. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 173 possuem saneamento básico. Mas afinal de contas, o que é saneamento básico? Quais são os problemas que surgem da falta do saneamento básico? Vamos entender tudo sobre o assunto a partir de agora. Está no ar o Câmara Debate de hoje. Para este debate, eu tenho ao meu lado o jornalista Eduardo Fernandes. E por videoconferência, nós estamos recebendo o engenheiro sanitarista Reginaldo Jacques. É engenheiro sanitarista, ambiental, além de jornalista. Tem uma formação vasta aí, Reginaldo, uma formação interessante para nós falarmos aqui deste assunto. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. Começo logo no início para a gente poder entender saneamento básico. O que é, afinal de contas, saneamento básico que tanto se fala? E por que, Reginaldo, avançamos tão lentamente nesta área? Boa tarde. O saneamento básico ele envolve 4 áreas, não é simplesmente o esgoto, né? Quando se fala em saneamento básico, a gente tende a pensar somente em esgoto, mas o saneamento básico inclui 4 eixos, que é a questão do abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, a questão do manejo dos resíduos sólidos, né, que é o lixo, e também da drenagem urbana. E se investe pouco em saneamento, porque talvez não seja uma obra que apareça muito, né? Por muito tempo se investe em asfalto, e o saneamento acaba ficando um pouco de lado, mas é de extrema importância para a sociedade, para a vida da população. Reginaldo, queria saber de ti, queria perguntar para ti, como está o saneamento básico hoje aqui na nossa região da Grande Florianópolis, e especificamente em São José, que é onde a gente está focando mais agora? São José tem aí a estação de tratamento de esgoto de Hipotecas, né? Na região de Hipotecas tem uma abrangência considerável, pega todo o Cobrasol, pega uma parte ali de São José. A estação de tratamento de Hipotecas pega a parte continental de Florianópolis e uma parte considerável de São José. Pois é, essa estação de tratamento de hipotecas, ela é interessante. A gente, inclusive, nos trabalhos de reportagem aqui da Câmara, sempre passamos por aquela região e pelo menos a nossa equipe tem poucas informações. Inclusive, é um assunto que em breve a gente vai fazer uma reportagem, acredito que lá, também, para a gente poder mostrar um pouco mais o trabalho que é realizado. É bem efetivo esse trabalho lá? Como é que é realizado o trabalho lá da estação, hein? Porque nós temos o trabalho na capital, por exemplo, da estação ali da Casano, que ao final do tratamento, né, o líquido que sobra é despejado no mar ali mesmo, naquela região, né, Reginaldo? Ali como é que é feito? Então, o tratamento que é feito em São José é através de lagoas de estabilização. Antigamente se usava esse processo de tratamento, lagoa de estabilização, porque nós não tínhamos uma população grande. Então nós fazíamos uma lagoa de estabilização que requer uma grande área, esse tratamento requer uma área grande, mas não requer assim um grande cuidado, porque o processo de tratamento ocorre naturalmente, através do esgoto passar por várias lagoas. Tem a lagoa anaeróbia, que é uma lagoa onde o processo ocorre de forma anaeróbia, como se fosse uma fossa, digamos assim, por isso que ocasiona o cheiro, porque são as bactérias anaeróbias que produzem aí o gás que vai ocasionar aquele cheiro. Pouco a pouco, a cidade de São José foi crescendo, foi avançando e foi se aproximando da lagoa de estabilização. Então, continuando a falar das lagoas, tem uma segunda lagoa que se chama facultativa, onde ocorre o processo anaeróbio na parte de baixo e um processo facultativo aeróbio na parte de cima, onde já tem um contato ali com o ar, com o vento, na superfície. Então essa lagoa já não tem cheiro, é na primeira mesmo que ocorre o cheiro.
A Casan está querendo desenvolver, mudar e colocar reatores fechados ali, para que não tenha cheiro na região. Que deve ser uma reclamação constante naquela região, né? A gente passa por ali, a gente sente esse cheiro, realmente é bem... o pessoal dali, a gente ouve bastante reclamação sobre isso. Mas cheiro por cheiro também. Quando você entra na capital, passando pela ponte, Exatamente. nos fins de tarde, dependendo do vento que está soprando mesmo... E se esse é o tratamento, não tem muito o que fazer, né, Reginaldo? É porque assim, ó, ali em Florianópolis, o esgoto passa pelas elevatórias. Vem da elevatória da Trindade, passa pela elevatória da Beira-Mar, tem a elevatória do centro. Até a elevatória encher e bombear para a estação de tratamento, o que ocorre é que já começa o processo de digestão do esgoto, da matéria orgânica. E quando chega ali, o gás sulfídrico, ele chega na atmosfera ali, ele vai procurar ali os narizes, eu costumo dizer. Quando chega o esgoto ali, vai procurar nariz que está passando ali na Gustavo Richa, perto da ponte. Então, teria que ser feito um tratamento ali para retirar esse odor. Talvez na concepção, se tivesse colocado a chegada do esgoto lá atrás, perto da Beira-Mar ali, né? Esse odor não chegaria até a Avenida Gustavo Richa. Mas é uma coisa assim, ó, eu sempre falo, quem produz esse esgoto é a população, né? A população produz, então, nós pagamos para a Casan e a Casan tem que dar um bom tratamento, mas temos essas realidades que tem que ser considerada, né? Na verdade, eu acho que é preferível que a gente sinta um mau cheiro do que a situação de esgoto ser piorada. Do que de não ter, inclusive, uma estação, né? Exatamente. Preferível ter uma situação como essa. Na vida tudo é escolha, né? Tudo é prioridades. Isso eu acho que é prioridade, né? Dependendo do cheiro que a gente vai sentir, né? É a mesma situação do lixão também, né? Ninguém quer um lixão próximo, ninguém quer lixão, mas produzimos lixo, né, Reginaldo? Ninguém quer not in my garden, né? Tem essa expressão que a gente aprende na engenharia sanitária que diz, no meu jardim não. Então ninguém quer uma estação de tratamento de esgoto próximo da sua casa, uma estação elevatória, um aterro sanitário, né? Bem lá antigamente, quando tinha a questão do resíduo sólido aqui, que o prefeito era da Lagoa, o pessoal não queria que ia ser feito no Rio Tavares um tratamento de lixo, daí o pessoal acordou na casa do prefeito assim, se o lixo é uma boa, coloca na Lagoa. Então ninguém quer. Florianópolis aí pega água de Santo Amaro, que vem lá da captação de Santo Amaro, então saneamento é tudo isso. Pegamos ali a água de Santo Amaro, tratamos na estação de Palhoça e vem a água para Florianópolis. E depois Florianópolis exporta o resíduo sólido aí para Biguaçu. Né? É interessante isso, né? Isso é interessante porque vem naquela mesma história, né? Para mim, pelo menos, o entendimento, né? A criança que chega no mercado, vê o leite e acha que o leite já vem na caixinha, né? Já vem na caixinha. Ela às vezes não consegue fazer a ligação que o leite vem da vaca. É um ciclo, né? Nós, no dia a dia, consumimos a água e muitas das vezes nem sabemos de onde vem essa água, né? O Reginaldo, que é um conhecedor desta área, tem muita experiência, muito conhecimento, né? Já falando, essa água, então, ela vem lá de Santo Amaro, passa na estação de Palhoça, mas tem outros tratamentos também que recebe aqui na região, né, Reginaldo? Dependendo do local, né? Dependendo do local, mas assim, esse é o maior sistema, que é o sistema integrado daqui de Florianópolis. Claro que nós temos que observar também que nós somos uma região, né, metropolitana, então é uma região conurbada, tudo aí meio grudado, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu. Mas a principal estação é essa estação que vem ali que trata a água que vem de Pilões, de Cubatão, quando tem uma vazão pequena, que pega também do rio Cubatão, e abastece aí por grandes... passa pela estação de tratamento, como eu falei, e depois tem grandes adutoras que transportam para as cidades, né? Que distribuem para as cidades, daí tem o quê? Eu tenho os reservatórios, e a partir dos reservatórios eu faço a distribuição. Claro que nós temos alguns sistemas também, dependendo da região. Né? Posso falar mais em Florianópolis, porque eu sou aqui de Florianópolis, mas temos aqui, por exemplo, a Lagoa do Peri, que abastece a região leste da ilha e sul da ilha, abastece o Campeche, o Pantano do Sul, a Lagoa da Conceição. E São José, confesso que eu sei que o maior tratamento é esse, não sei se tem algumas outras estações menores que abasteçam.
Uhum. Eu acho que a gente, naquela época esse ano a gente passou por um período de seca muito grande, né, Fernando? Muita gente ficou preocupada com a falta de chuva, os leitos ficaram secos, a gente teve racionamento de água em toda a região da Grande Florianópolis, e a gente ficava se imaginando, né? Meu Deus, a gente tá faltando água, então tá faltando chuva, tá faltando água para todo mundo. E o engenheiro sanitarista deve pensar mais a fundo ainda nisso, né? Essa época de seca, de escassez de água pra gente, como que se faz para tentar evitar com que acabe com a água toda de uma vez, Reginaldo? Porque muita gente usando água, cresce a cada ano. A gente teve a pesquisa recente do IBGE aí que a nossa região tem... Só Florianópolis tem 600 mil habitantes praticamente agora. Pois é, se depende, só aproveitando para emendar, depende-se somente da natureza nesse sentido, Reginaldo, ou há algo que nós podemos fazer em questões das próprias empresas, né, da empresa que fornece a água, a nossa ação no dia a dia, há todo um conjunto aí, né? A questão do saneamento, né, nós não podemos passar a culpa para o outro. Todos nós somos participantes disso, então tanto o consumidor quanto a empresa que fornece a água tem que estar fazendo a sua parte. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos previamente saber quando que vai ter estiagem, né? Quando nós vamos ter períodos que não tem chuva, e com isso nós vamos poder controlar melhor. Sabendo disso, as companhias de saneamento aí já conseguem avisar a população, vamos diminuir o consumo, vamos fazer a nossa parte, nós vamos lavar a calçada com água, vamos varrer. Outra coisa que foi importante foi a nova tarifa da Casan. Vocês perceberam que a tarifa da Casan antes era assim, 10 metros cúbicos você pagava um valor. Agora você paga um valor referente ao serviço e paga por metro cúbico que você consome. Então, as pessoas acabam economizando mais. Por quê? Porque antes eu poderia, se eu consumisse na minha residência 6 metros cúbicos, eu poderia consumir mais até chegar em 10, que eu ia pagar o mesmo valor. Agora não, eu pago aí R$ 29,00 pela tarifa de fornecimento de água e pago R$ 1,90, mais ou menos, pelo metro cúbico que eu pago a mais. Então, cada vez que eu economizo água, eu vou estar economizando no meu bolso também. E isso é uma medida importante que a Casan adotou para que possa ter um consumo, um uso racional da água. Uhum. Então, Reginaldo, acompanha comigo aí, segundo a pesquisa do IBGE, que eu divulguei aqui na abertura do programa sobre saneamento básico, o índice de 60% de coleta de esgoto deixa Santa Catarina abaixo da média nacional, que foi de 59,2%, ficando então na 16ª colocação no ranking sobre a abrangência de rede de coleta de esgoto entre os estados brasileiros. Em todo o país, cerca de 40% dos municípios não contavam com o serviço. Como é que você avalia esses dados aí? Então, Santa Catarina, apesar de ter índice ainda baixo com relação ao tratamento de esgoto, mas você pode ver que é um país, que é um estado, desculpa, que tem um IDH bem alto. Isso por quê? Porque tem os tratamentos individuais também que são feitos. A minha avaliação é que não temos aí uma política de investimento no saneamento, como eu falei anteriormente. E se fala saneamento e esgoto porque na questão do esgoto na coleta e tratamento do esgoto é que nós estamos mais atrasados, né? A questão do resíduo sólido, Santa Catarina já resolveu, porque em Santa Catarina todos os resíduos sólidos, que são coletados pela coleta convencional não vão para o lixão, eles vão para um aterro sanitário, porque tempo atrás aí teve um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público que todos os municípios encaminham seu resíduo sólido para um aterro sanitário. Com relação ao esgoto, já é mais complicado, né? O valor que precisaria no Brasil para fazer a universalização é de 400 bilhões de reais. Tanto que foi feita uma lei, passou pelo Congresso, o presidente fez alguns vetos, o presidente da República, para procurar fazer a universalização do sistema de esgoto no país. Né? Universalização até 2030, com um atendimento de 90% de coleta e tratamento de esgoto. Então, o que falta é investimento, o que falta também é a população entender que ela é responsável pela questão do seu esgoto, se perguntar
você sabe para onde que vai o seu esgoto? Porque a água é assim, se falta água eu vou reclamar, porque eu preciso tomar água, eu preciso usar a água no meu dia a dia. Agora o esgoto não me interessa muito se ele está indo para a drenagem, né? As pessoas geralmente não se interessam muito. Mas por isso que nós temos o esgoto chegando na praia, e depois final de semana, né? Quando se podia ir à praia, a gente se encontrava lá com o nosso esgoto no final de semana, as praias estão sem balneabilidade. Então, o sistema de esgoto, se eu não tenho coleta e tratamento de esgoto, o que acontece? Tem um problema de saúde pública, que as pessoas pegam doenças, porque no esgoto eu tenho a parte fecal, então quem tem doença que vai estar no intestino vai chegar e contaminar aquela água, e as pessoas vão ingerindo a água, né, lanicose, gastroenterites. Então, o que acontece? Também no meio ambiente, o esgoto no meio ambiente, se tiver muito esgoto numa lagoa, como ocorre às vezes, os peixinhos estão tudo lá morrendo na lagoa, por quê? Porque tem esgoto. Para o esgoto estabilizar, ele precisa de oxigênio, daí ele vai roubar esse oxigênio do corpo d'água. E, roubando o oxigênio do corpo d'água, aquela biota, né, os peixes que estão ali, não vão ter como absorver o oxigênio dissolvido da água e acabam morrendo. Então, nós precisamos sim investir em saneamento, né? Em saneamento principalmente na parte de esgoto, né? Porque saneamento tem essas 4 áreas aí. Água, que hoje estamos aí bem atendidos de água, né? Mais de 90% em Santa Catarina. Os resíduos sólidos para Santa Catarina estamos bem atendidos. Cada município encaminha para um aterro sanitário, tem consórcios aí de municípios, como tem ali na região do Vale do Itajaí, até Florianópolis aqui também, a região da Grande Florianópolis, encaminhamos para Biguaçu, bastante municípios encaminham ali para Biguaçu. A questão da drenagem urbana é aquela coisa, né? As prefeituras não têm nem cadastro de drenagem urbana, onde é que tem uma galeria de água pluvial, então essa questão é mais complicada, mas não acaba gerando tanto problema que a gente consiga ver. O problema maior do saneamento é a questão do esgoto, que está ligada à saúde pública, à saúde da população, né? Até a Organização Mundial de Saúde fala, a cada R$1 investido em esgoto, em saneamento, você economiza 4. Então, se você investir em saneamento, você vai evitar problema de saúde pública. E a questão do meio, como eu falei também. O Reginaldo falou algo ali que eu não sabia. E eu vou... Essa TV Câmara é uma escola, né? Essa que é a realidade. Por quê? Eu sempre pensei, Reginaldo, me desculpe aqui a minha ignorância, eu vou relatar aqui, não tem problema nenhum com isso, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas eu sempre pensei que o peixe que vive naquela lagoa, naquela determinada área, e que aquela área começa então a ser poluída, receber, por exemplo, esgoto e tal, eu sempre achava que o peixe morria em virtude do esgoto em si, somente do esgoto, que o esgoto causava alguma contaminação no peixe e matava o peixe. E o Reginaldo acabou de explicar que não. O que mata, na verdade, é que esse esgoto, ele acaba retirando todo o oxigênio da água. É isso, Reginaldo? É isso mesmo? Isso, porque eu vou ter a matéria orgânica que vai ser lançada no corpo receptor e o que vai acontecer é que nós temos ali o peixe, ele respira ali, né, pelas guelras e não vai ter mais oxigênio na água, porque o oxigênio vai ser usado aí para degradar a matéria orgânica, para estabilizar a matéria orgânica. Então ele estabiliza a matéria orgânica e acaba não tendo mais oxigênio na água. Se não tem oxigênio na água, não tem vida. Essa aula de biologia eu não podia ter perdido. Né? Viu? Não querendo entrar nessa área mais política, mas enfim, a partir de agora eu acredito que quem assumir os poderes, não digo especificamente aqui no nosso município ou no nosso estado, mas no Brasil inteiro, por essas dificuldades, essa falta de investimento no saneamento, talvez justamente esse investimento no saneamento seja o principal desafio dos governantes a partir de agora, Reginaldo, porque aqui em Santa Catarina a gente ainda tem um índice de água potável, um índice de água à disposição nossa, acredito que satisfatório. Mas em boa parte do Brasil, talvez não. E a gente vê a população crescendo, a poluição também aumentando, essa água potável diminuindo de quantidade, e aí é preciso ter esse investimento. Mas não só o investimento em si, né, Reginaldo? Eu acredito que precisa ter também a inteligência para se aplicar a esse investimento, né? A questão política, né? Às vezes é complicado falar de política, mas no dia a dia nós vivemos uma política
uma política pública, né, que os nossos governantes eles fazem as leis, sejam eles no legislativo quanto no executivo, e por isso que até está chegando a época de eleição, não vou fazer campanha para ninguém aqui, porque não pode, mas se nós tivermos pessoas que têm entendimento, que têm conhecimento técnico, nós vamos ter, né, uma Câmara de Vereador mais qualificada. Então, assim, é importante que tenhamos pessoas com conhecimento técnico nas diversas áreas da sociedade para que nós possamos ter aí uma sociedade melhor. Hoje, falando assim, nós temos na Casan uma engenheira sanitarista, que é a Roberta Mas dos Anjos, e temos na CONCAP um engenheiro sanitarista, que é o Lucas Arruda. Então, nós percebemos assim que a pegada é diferente. A pegada não é política, a pegada é mais técnica. E daí nós vemos aí a Casan investindo em vários locais, vemos a CONCAP fazendo ações para também resolver o problema do resíduo sólido orgânico, né? Resíduo sólido orgânico, que é lá o resto de fruta, as comidas aí orgânicas que vão para o aterro sanitário. Então nós podemos diminuir essa questão da produção do resíduo orgânico, né? Também muito resíduo vai. Daí eu quero fazer uma distinção entre resíduo e rejeito, né? Já que o Fernando disse que é aula, então vamos falar uma distinção aqui, ó, entre resíduo Fique à vontade, e rejeito. vamos lá. Resíduo é aquele material que ele pode ser aproveitado. O rejeito não pode. O rejeito vai ser a fralda descartável, o papel higiênico. Então, isso aí não podemos aproveitar. Mas o resíduo é o plástico, é o papelão, né? É o vidro. Isso pode ser reaproveitado, né? Fazendo outras embalagens, indo para reciclagem. Nós podemos reutilizar esses materiais, nós podemos reciclar, né? O plástico pode virar, o plástico da garrafa PET pode virar uma corda de varal, pode virar uma cerda de vassoura. Então, isso é muito importante, trabalhar todas essas questões no saneamento. Legal. Você sabe que esses dias, o Reginaldo estava falando aqui, eu me lembrei. A gente se pega, às vezes, assim... E a gente que está sempre entrevistando profissionais como o Reginaldo, né, com muito conhecimento, a gente se pega, às vezes, cometendo alguns pecados no dia a dia. Eu estava esses dias com uma sacola em casa de lixo, e aí estava cheio de garrafa, papel dentro, e aí sobrou um resto de comida. O que eu fiz? Joguei no meio da garrafa, Ou seja, a gente acaba no dia a dia cometendo esse tipo de erro, eu diria de pecado. Por quê, né? Que falta muitas das vezes a educação da gente, falta um pouco de conscientização, por isso que o Reginaldo falou da questão técnica, é importantíssimo, importantíssimo. O conhecimento transforma, o conhecimento é que faz a diferença. Lá no condomínio em que eu moro, Reginaldo e Eduardo, lá tem 3, 4 lixeiras, cada uma para um tipo de resíduo diferente, mas aí a pergunta é, tem 4, 5 lixeiras, cada uma para um resíduo, plástico, papel, orgânico e tal. Mas em casa eu só tenho uma. Em casa eu só tenho uma. E aí, como é que eu faço? Conversava com a... Você tem que se organizar, Eu né? tenho que organizar. Até essa questão de você tava com a sacola, com garrafa, com papel, e você colocou o lixo, né? O lixo sujo, como a gente fala, que é aquele que não, de comida, tal. Que não dá para se reaproveitar, como o Reginaldo citou. Às vezes, e não tô te chamando de preguiçoso, porque todo mundo tem um pouquinho disso. Às vezes você tá com a garrafa aí com a sujeira na mão, você fala, não vou lá pegar outra sacola para fazer, vou botar aqui mesmo. É algo que a gente faz no inconsciente, sem querer. Mas falta, muitas das vezes, conscientização. E é claro, às vezes é isso mesmo, às vezes a gente se pega na preguiça de coisas tão fundamentais que são esses cuidados. Eu conversava com a professora Lúcia, que é minha vizinha lá onde eu moro. A professora Lúcia, estava no elevador com ela. Professora Lúcia, experiente pra caramba, tem muito conhecimento. Aí a professora Lúcia, eu disse pra ela assim, professora Lúcia, não tenho condições, lá em casa só tem uma lixeira, lá embaixo eu chego, tem 3, 4, fico desanimado, não sei o que eu faço. Ela assim, Fernando, faço igual eu. Lá em casa não tenho uma, eu tenho 2 lixeiras. Daí o que eu faço? Uma eu deixo só pro resíduo orgânico e a outra para os demais. Pronto, opa, já tivemos um ganho aí, né, Reginaldo? Já é um ganho interessante, né? Isso, ó. Basta você separar o lixo seco do lixo molhado. Você pode colocar ali o papel junto com o papelão, junto com o plástico, junto com o vidro e encaminhar para a reciclagem. Você tem que saber o dia que passa a coleta seletiva e você encaminha. Lá,
na associação de catadores, eles vão estar fazendo essa segregação, essa separação. Então, a gente não precisa se apavorar muito. Então, vamos colocar na coleta convencional o que é rejeito e vamos colocar na coleta seletiva os recicláveis, aí, os materiais que podem ser reciclados. Plástico, papelão, vidro. Eu aqui em casa tenho um que eu separo o que é reciclável, não tenho assim, de papel, de papelão. Vidro, às vezes eu levo num ecoponto da Concap, que é só para vidro, né? Mas você separando, e às vezes as pessoas perguntam, eu preciso lavar, você pode lavar, eu vou gastar água. Eu ia perguntar então, a isso. água que você gasta para lavar uma embalagem é pequenininha comparado com a água que é utilizada para fazer o processo produtivo daquela embalagem. Então, por que eu tenho que lavar então? Pessoal, até chegar na indústria para ser reciclado, para ser esse material ser utilizado, reciclado, aliás, o que vai acontecer? Vai passar por um catador. Então você abre a embalagem do leite, ali, Tetra Pak, e dá uma lavadinha, joga, secou a embalagem, coloca a embalagem para reciclagem. Por quê? Porque aquele leite ali ele vai apodrecer. Então, quando chega lá, o pessoal que está na associação fazendo a separação do tipo de resíduo, vai estar com o material já contaminado. Então, por isso que a gente deve lavar as embalagens e não gasta muita água assim. Ô, Reginaldo, veio na minha mente agora um questionamento que talvez Fernando também possa ter tido. Você agora deu uma aula do que fazer quando a gente pegar uma garrafa, pegar uma embalagem de leite, precisa lavar. Qual é o nível que está hoje a educação para se ter um saneamento básico decente no Brasil? Porque não é só o investimento, mas também a educação das pessoas, porque a educação, né, como a gente sempre fala, precisa vir de casa. Então, as pessoas às vezes estão em casa, pode ter um investimento do poder público, mas as pessoas às vezes em casa não têm a educação necessária para colaborar com isso. Como que hoje está a educação, essa parte de tentar ensinar as pessoas do que fazer? Então, assim, você falou muito bem, né? Tudo passa pela educação. Se as pessoas têm o conhecimento e estão dispostas a colocar esse conhecimento em prática, as coisas vão ficar bem melhores. O meio ambiente ele é trabalhado nas escolas, né? É para estar inserido aí nos currículos escolares, para que desde criança ela possa ter essa educação de saber como tratar o meio ambiente, como reciclar, né? Saber para onde vai o seu esgoto. Nós ali no IFSC, Campus Florianópolis, a gente tem um curso técnico em saneamento, então essa questão é bem viva. Então, a gente tem uma educação ambiental bem viva com os alunos e os alunos aplicam isso. Quem faz o curso de engenharia sanitária na UFSC, da mesma forma. Mas eu acredito que também poderia ter no poder público algum investimento maior na questão da educação ambiental. Né? Também por parte das empresas, aí, da Casan, investir em educação ambiental. Investe, mas precisa investir mais. A questão também da Concap investe, mas precisa investir mais. Porque isso acaba resolvendo o problema das próprias empresas. Será que as pessoas sabem utilizar o sistema de esgoto? Tem gente que acaba jogando, por exemplo, o óleo, a gordura na pia. E se não tem uma caixa de gordura, vai para tubulação. Essa gordura vai acumular e depois vai sair o esgoto na rua, porque obstruiu a canalização. Então, investir em educação ambiental é muito importante. Então, tanto os governos aí, municipal, federal, estaduais, devem investir em educação e, às vezes, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente fica falando e, às vezes, até as pessoas podem desanimar, mas não desanime porque a questão da educação ambiental é muito importante. Falta investimento, pouco investimento, mas eu acredito que vamos avançar nessa área também. Esse pecado eu já cometi também. Esse do óleo aí na pia. Eu também. A gente fala, mas não adianta, cara. Não adianta querer remediar, não adianta querer falar o contrário, a gente tenta emendar, a gente falar, isso, tem que fazer isso aqui, mas às vezes o cara não faz. Talvez o Reginaldo não tenha feito, mas no geral, atire a primeira pedra quem nunca, cara, né? Às vezes você tá lavando uma louça, a mulher diz assim, Fernando, vai lavar a louça. Aí eu vou lavar a louça, eu já tô lá meio assim, né? Capaz de lavar a louça. Lavando a louça. Daí, de repente, vem aquela panela do óleo, né? Aquela da chuletinha que a gente fez. Aí, cara, você
Você se sente tentado a jogar ela na pia, né? Depois cara? bate o peso na consciência, Bate mas o que a peso. gente E tá agora? fazendo Agora, por isso. exemplo, já bateu o peso na consciência, já revelei, já tô mais solto. Ô, Reginaldo, a saneamento básico foi a tua primeira universidade que você fez? Isso. Tá. Você tinha quantos anos na época? Hã? Você tinha quantos anos quando você fez? Eu tinha, acho que me formei com 25. Tá. Se formou com 25, são 4 anos, aí começou com 21, então. Eu fiz um pouco mais de tempo porque eu trabalhava, então eu não consegui fazer em 5 anos. Tá. Então, o que leva, eu quero tentar entender aqui, o que leva alguém a fazer engenharia sanitária? Eu tive esse raciocínio assim, eu pensei que eu queria fazer alguma coisa que fosse importante para a sociedade, né? Tá. Eu poderia fazer outra engenharia. Exato. Mas eu pensei que eu queria dar uma contribuição para a sociedade e eu acredito que a engenharia sanitária dá essa contribuição para a sociedade. Né? Nós temos aí muitos engenheiros sanitaristas que atuam aí na parte de saneamento e o saneamento está ligado a uma melhor qualidade de vida. A qualidade de vida da população na área de saúde pública, né, para o meio ambiente também. Então, trabalha todas essas questões a engenharia sanitária. Por isso que eu decidi fazer engenharia sanitária. Para fazer algo de bom para a sociedade, ter um retorno assim para a sociedade mais amplo. Eu acho que eu estou satisfeito com essa questão. Olha, rapaz, se todo mundo tivesse esse pensamento, né? Sabe que, rapaz, você falou isso aí pra mim, eu me arrepiei aqui, cara. Tô de terno, você não tá vendo, mas me arrepiei. Porque é espetacular isso. 21 anos de idade. Eu acho que no fim das contas, cara, a educação é isso, né? A educação que transforma. Certamente você teve aí uma boa educação. Porque para ter essa consciência, esse espírito de coletividade, é algo extraordinário. Eu me arrepio, me emociono, eu acho algo extraordinário. E enquanto também profissional da educação que sou, eu falo que esse é o verdadeiro sentido da educação. Claro. Que a gente tenha esse espírito, essa consciência coletiva e que a gente se preocupe realmente com a sociedade, que a gente perceba o que a gente pode fazer para transformar a sociedade, para modificar para melhor, para trazer benefícios. Então, Reginaldo, parabéns, Reginaldo. Certo, obrigado. E daí depois, assim, eu fiz jornalismo, porque eu pensei sempre em ser jornalista, e aconteceu que hoje eu uno a questão do jornalismo e da engenharia sanitária sendo professor, né, no Instituto Federal de Santa Catarina. Legal, ou seja, continua no mesmo sentido, o mesmo pensamento que moveu lá aos 21 anos a fazer engenharia sanitária, continua com ele. Por quê? Porque ser professor é isso, cara. E não é só isso, Fernando. Ele não se resumiu e não se limitou a querer se formar nessa área para tentar contribuir com a sociedade. Como agora ele quer passar o conhecimento dele para tantos alunos, para tantas outras pessoas também colaborarem com a sociedade. Espetacular, né? É uma cadeia que ele formou lá aos 21 anos, que talvez ele não tenha, né, às vezes no subconsciente não perceba isso, mas hoje é uma rede que ele está tentando formar com outras pessoas para mudar um pouquinho a sociedade. Né? Exato, e transmitindo todo esse conhecimento, essa experiência, a vontade realmente de fazer a diferença. Inclusive, Reginaldo, você tem feito várias lives aí sobre meio ambiente, né? O problema da falta de saneamento básico é recorrente aí nessas lives, Reginaldo? Sim, nas lives que foram feitas aí, né, teve entrevista com a presidente da Casan, com o presidente da CONCAP, também com outros engenheiros sanitaristas que têm, né, uma grande representatividade na sociedade, também com uma blogueira, Sânia Mari, que é uma jovem que se formou técnico de saneamento, está fazendo engenharia sanitária na UFSC também. E nós trouxemos essas questões do saneamento, nós debatemos as questões do saneamento e temos aí um grupo de pessoas, né, interessadas e que falam sobre saneamento, porque é importante o saneamento. Se você for ver aí as notícias, né, saneamento e meio ambiente, se for ver no dia a dia as notícias nos jornais, na televisão, a maior parte, uma grande parte, é relacionada ao saneamento. Muito bem. Estamos, portanto, entrevistando aqui no nosso Câmara Debate. É um Câmara Debate, entrevista, aqui um compartilhamento de informações. O engenheiro sanitarista, Reginaldo Jacques. Para a gente aqui é uma grande honra, enquanto TV Câmara, entrevistar o Reginaldo. Deixa eu fazer uma pergunta pro Reginaldo, Fernando, porque depois eu quero relatar aqui o que me irrita às vezes que eu vejo assim e me irrita profundamente. Reginaldo, nessa área toda, o que mais te irrita ver uma pessoa fazer? Mais me irrita ver uma pessoa fazer?
Olha, talvez a questão... Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa, né? Na rua tem tanta coisa, mas assim, ó, talvez eu veja mais a questão do lixo ser colocado na rua, porque se você joga... é isso assim, por exemplo, a pessoa está comendo aqui um salgadinho, qualquer coisa, pá, joga. Se você comprou aquele produto, você é responsável por todo aquele produto. Aquele produto tem a parte comestível, mas tem a embalagem. Se está na sua mão, você é responsável. Então você joga em qualquer canto e vai para o bueiro, que daí depois vai entupir uma drenagem, e daí vai dar uma enchente. Então, se todo mundo, se 1 milhão de pessoas jogasse uma casca de banana na rua, nós temos 1 milhão de cascas de banana na rua. Então, essa questão é uma questão mais visível, né? Já dentro da casa das pessoas, eu não sei se elas estão... se tem casca de gordura na casa de todo mundo, se o pessoal está jogando óleo na pia, ou se é só o Fernando que está jogando aí o óleo na pia. Então, pessoal, parece ser muito complicado, né? Mas, assim, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quero parabenizar a TV Câmara São José aí, porque é interessante a gente estar debatendo essas questões. Assim, ó, fazer a nossa parte, pensar, eu produzo esgoto, então para onde vai o meu esgoto? Né? Então, assim, ó, por exemplo, a questão do óleo ali, coloca o óleo, deixa esfriar e coloca dentro de um potezinho, fecha e coloca para reciclagem, manda para uma coleta que vai ser especial para o óleo. E às vezes dá um pouquinho mais de problema, mas é importante fazer essas questões, porque essa soma do todo é que a gente poderia ter uma sociedade melhor, assim, cada um fazendo a sua parte. Mas as pessoas... Hoje nós temos também a questão do consumismo, né? O consumismo é muito exacerbado, nós temos a indústria aí que tem embalagens das mais variadas, então isso tudo acaba gerando muito lixo, muito resíduo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, o mundo vai ser melhor. Eu perguntei, Fernando, porque justamente jogar lixo na rua me irrita profundamente. Rapaz! Eu vejo um cidadão Sim. que tá na rua e joga um lixo no chão, seja o que for, ou o cara que atira o papel, a bituca de cigarro pela janela do carro. Eu faço questão de acelerar o meu carro, passar do lado e chamar ele de porco. Cara, aí que tá. Eu até vou falar pra vocês aqui. Eu vi, inclusive, esses dias uma senhora que ela tava numa parada de ônibus aqui em São José, ali na Avenida Central do Cobrasol. Estava por ali, eu estava passando no local, estava até gravando um vídeo e tal. Aí a senhora tomou água, pegou a garrafa e jogou a garrafa de água. Jogou a garrafinha no canto. Cara, me irrito profundamente. Aí eu pensei assim, o que eu faço agora? Eu rapidamente pensei assim, o que eu faço? Será que eu chamo a atenção daquela senhora? Pensei. Aí eu olhei a senhora. Eu já vi que ela já não estava no seu estado normal. Ela já estava meio alterada. Vi que... Não falei nada. Daí não falei nada. Tá? Não falei nada. Depois eu pensei assim, eu podia ter feito uma atitude mais nobre. Eu podia ter pegado a garrafa na frente dela, jogado no lixo, cumprimentado ela e continuado. Mas daí eu até evitei, né? Tem um ditado que a minha mãe sempre dizia, que ela dizia assim, ó, quando tem um cachorro muito bravo, é melhor você sair da frente dele e deixar ele seguir o rumo dele para não ser mordido. Então, tem situações que realmente... Agora, porque a questão aí é o estado, a situação da pessoa, né, Reginaldo? Porque às vezes a pessoa, ela realmente não tem uma formação precária, tem um conhecimento precário. Às vezes ela faz isso na casa dela, ela na rua, ela faz uma extensão da falta de educação dela. Então é a mesma coisa que você dizer, o motorista é mal educado. Na verdade, o cara não é o motorista que é mal educado. É o ser humano mal educado. Porque a estrada, ele ser motorista é uma extensão da falta de educação dele. Ele é um mal educado na vida, logo no trânsito ele continua fazendo a extensão da falta de educação dele. Sim, então essa que é a realidade. Às vezes chamar a atenção tem que ter muito cuidado. Porque às vezes de um negocinho pequenininho assim, termina um negócio gigantesco. E às vezes ele tem que colocar na balança. Qual é o rolo aí que é maior aí? Mas eu falo. Eu fico meio assim, rapaz. Engraçado que nesse sentido teve um vídeo que eu assisti essa semana, que tinha um cidadão, tava vendo que tinha um gari do lado de fora, tava com a pazinha, tava com a vassoura, e o cidadão via que tinha coisa dentro do carro e ficava jogando fora porque o gari tava ali, já ia colocar no lixo, depois levar enfim. E ele começou a jogar tudo que ele tinha dentro do carro pra fora. O cara que tava no carro da frente saiu, juntou com a pazinha, jogou tudo dentro do carro de novo e saiu. Me irrita, cara.
Eu olho sempre muito com o pé atrás, assim, essas coisas assim, eu fico muito receoso, porque vivemos numa... Porque aí tem uma questão macro aí, né, Reginaldo, que é preciso se observar. Nós temos uma educação que é precária, avançamos muito, sem sombra de dúvidas, mas uma educação, como falamos agora há pouco, que é realmente, que falta, que deixa muito a desejar. Mas eu acredito, Reginaldo, talvez eu seja otimista, mas eu acredito que nós avançamos muito nessa causa aí ambiental. Eu me lembro de ser menino na escola e falasse muito em educação ambiental, né? Eu acredito que nós avançamos, não, Reginaldo? Não é tão comum ver pessoas jogando lixo na rua, né? Na nossa cidade aqui, na nossa região, né, falando na nossa região metropolitana, nós já percebemos que a questão, né, dos resíduos sólidos, do lixo na rua, já não é tão frequente. E nós já observamos atitudes como essa, das pessoas ficarem indignadas quando observam alguém jogando lixo na rua. Eu já vi... Eu acho que você fez bem, Fernando, você optou pela sua, né, integridade física, né? Não chegar em casa aí machucado, mas já vi atitudes do seguinte: o cara jogou um objeto na rua que era lixo, alguém foi lá e disse: olha, isso aqui, você esqueceu isso aqui, ó. Boa, é uma solução. Uma solução. Então, já vi relatos desse tipo que mostram que há uma mudança de comportamento da nossa sociedade. Porque nós habitamos todos esse planeta, né? E vão vindo coisas pra gente, né? Tipo, você joga o plástico na rua, depois você vai ver o plástico na praia, nos oceanos, na tartaruga, que às vezes acaba sendo, né, estrangulada por algum objeto verdade, colocado. Verdade. Então, a ação do homem aqui, a gente está agindo localmente, mas a gente vai fazer globalmente as consequências dos nossos atos. Então, se cada um fizesse a sua parte, se ninguém tivesse jogado lixo, o plástico no rio, né? Joga no rio aqui, acha que desapareceu da minha frente, o problema desapareceu. Não. O problema simplesmente vai aparecer em outro local. Na praia, no oceano. Você falava aí sobre a tartaruga, o Eduardo já deve ter feito também matérias lá no Projeto Tamar. Sim. Tive essa oportunidade também de estar lá com eles. E realmente, lá a gente tem ideia, a gente tem a exata dimensão do que é o problema do lixo jogado no chão, do lixo jogado no mar, pedaço de rede, pedaço de linha dentro da água. O pessoal que gosta de fazer fazer aquela pescaria de fim de semana, às vezes pega e joga uma linha na água. A gente viu, eu me lembro de casos lá no Projeto Tamar, que eu acompanhei em reportagem, da tartaruga ser encontrada, morta já. Por quê? Porque ela acabou entrando no buraco da rede, botou ali a cabeça, botou o focinho, e aí ela não conseguiu tirar mais. Daí não conseguiu se alimentar e morreu dessa forma. Então é uma tristeza, corta pra caramba. Por isso que os pais que estão nos acompanhando, claro que agora, nesse período que a gente está gravando aqui esse Câmara Debate, que é finalzinho aí do mês de agosto, estamos no meio da pandemia, né? Tá tudo com essa questão de limitação. Mas os pais têm o dever de levar os filhos para conhecer lá o Projeto Tamar, que é um projeto muito legal, importantíssimo, sobretudo aí para a questão da educação ambiental. Pois bem, mais alguma pergunta? Era isso, eu acho, Fernando. Ok. Reginaldo, quero te agradecer muitíssimo por essa entrevista. Você que é engenheiro sanitarista, ambiental, um cara que tem muito conhecimento. Gostei muito de entrevistar, viu, Reginaldo? Saúde para você continuar esse teu trabalho aí como professor, como docente, tá? Tudo de bom para ti. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá certo, agradeço, parabenizo aí a TV Câmara, né? Que deu esse espaço aí, divulga. Muito importante esse programa aí, né? Que tem debate, que troca as ideias. Muito importante. Parabéns, agradeço, estamos à disposição. Um abraço a todos. Valeu. Eduardo Fernandes, fechou? Era isso aí? Era isso aí. Um prazer enorme de ter recebido essa aula do Foi uma aula, né, cara? Foi uma aula. A você que nos acompanhou aqui no programa, queremos agradecer muitíssimo por sua audiência e dizer também, né, Eduardo, para que você participe conosco através das redes sociais, sugerindo novos temas. Você é muito importante aqui para a nossa programação. Fizemos aqui as entrevistas, preparamos todo o nosso material aqui, pensando em você, pensando na utilidade pública. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.